Olá, minha criança. Antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta. Você conseguiria passar uma noite inteira sozinho dentro de um hospital? Não digo como paciente e nem como um visitante, mas trabalhando enquanto todos dormem. Nesse mundo existem pessoas corajosas que estão dispostas a cuidar da gente. São plantões exaustivos e horas de esforço pensando no bem do próximo. Eu, particularmente, acho muito nobre. Ainda mais porque todos sabem que os hospitais nunca ficam completamente silenciosos. Sempre existe o som de algum monitor, barulho de choro de criança, de um carrinho passando pelo corredor, de uma porta abrindo, ou de passos que parecem vir de um lugar onde não deveria haver ninguém. E talvez seja justamente por isso que tantas histórias assustadoras acontecem nesses lugares. Se você gosta de relatos sobrenaturais, deixe seu like para ajudar o canal. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos relatos enviados para a Velha da Cabana. Agora apague as luzes e venha comigo, porque o relato de hoje é de uma escrita que vivenciou no seu lugar de trabalho algo que a fez perder noites de sono e que até hoje continua sem explicações. Senhora, tudo bem? Os nomes desse relato já estão trocados. Meu nome é Pamela. Tenho 26 anos e sou técnica de enfermagem desde os meus 19 anos. Me formei muito cedo, pois fiz o ensino médio técnico, o que me ajudou muito a entrar no mercado de trabalho com mais tranquilidade. Na época em que tudo aconteceu, eu trabalhava no plantão da noite em um hospital antigo do interior de Minas Gerais. Até onde eu sei, era um prédio construído nos anos 70. Vários setores já haviam sido reformados, mas uma ala permanecia praticamente igual desde a inauguração. Sei disso, pois tinham fotos que marcaram a história daquele hospital. Realmente era um hospital renomado. Os corredores eram estreitos, as paredes eram amareladas e as lâmpadas fluorescentes piscavam de vez em quando. Os funcionários chamavam aquele lugar de ala C. Oficialmente, era apenas uma enfermaria desativada. Mas na prática, ninguém gostava de passar por lá. Quem trabalha em hospital vai entender o que estou falando. No começo achei que fosse apenas superstição. Todo hospital tem suas histórias. Paciente que aperta a campainha depois de morrer. Cadeiras de rodas que aparecem fora do lugar. Elevadores que param em andares vazios. E até então eu ria dessas coisas. Até a noite em que precisei buscar o monitor cardíaco guardado na ala C. Era quase 3 da manhã. O hospital estava completamente silencioso. Peguei as chaves com o supervisor e fui sozinha. Assim que atravessei a porta da ala desativada, senti uma mudança no ambiente. O ar parecia mais frio e o cheiro de desinfetante era muito mais forte, como se aquele corredor tivesse acabado de ser limpo. Encontrei a sala onde o equipamento ficava. Peguei o monitor. Quando estava voltando, ouvi uma campainha de enfermagem. Sabe aquele som de campainha que chama os profissionais até um leito? Pois é, pensei que fosse algum defeito elétrico. Então eu continuei andando, mas a campainha tocou de novo. Olhei para as portas dos antigos quartos, mas estavam todas fechadas. Todas com placas indicando que estavam interditadas. Então eu ignorei. Me virei e segui o caminho de volta. Foi quando ouvi uma voz. Ela dizia enfermeira. A voz era muito baixa, quase como um sussurro. Parei imediatamente. Meu coração começou a palpitar. Olhei rapidamente para trás, mas não tinha ninguém. Achei que fosse algum funcionário que estivesse brincando comigo. O pessoal daquele hospital tinha essa mania besta de ficar assustando as pessoas no plantão noturno. Chamei por alguém, mas ninguém respondeu. Resolvi que não iria ficar mais ali, então voltei para o setor principal e contei para meus colegas o que tinha acontecido. Eles trocaram olhares, até que a chefe da enfermaria me perguntou: "Você ouviu chamarem de enfermeira ou pelo seu nome?" Respondi que tinham dito apenas enfermeira. Ela respirou aliviada, mas não quis me explicar o motivo. Seguimos o plantão normalmente depois disso. Nos dias seguintes, continuei trabalhando normalmente.
Até que, uma semana depois, precisei voltar à ala C. Dessa vez, acompanhado por uma funcionária da limpeza chamada Dona Célia. Ela trabalhava naquele hospital havia mais de 20 anos. Enquanto caminhávamos pelo corredor, ela me falou que, se alguém chamar seu nome, não responde. Achei aquilo muito estranho. Já era a segunda vez que ouvia algo do tipo. Então perguntei o porquê. E ela me respondeu dizendo que, às vezes, não é alguém daqui. Não insisti. A energia daquela ala era muito pesada. Pegamos o que tínhamos que pegar rapidamente. E quando estávamos saindo, eu pude ouvir claramente: Pamela, me ajuda. A voz vinha do fim do corredor. Automaticamente me virei para olhar. Mas não havia ninguém. Dona Célia segurou meu braço com força e me mandou não olhar. Nós saímos correndo dali. Naquela noite mal consegui dormir. Comecei a perguntar discretamente aos funcionários mais antigos. Virou um tipo de obsessão para mim descobrir o que acontecia naquele lugar. Então eu descobri que muitos evitavam comentar sobre a ala C. Mas os poucos que falavam me contavam histórias parecidas. Eles relatavam ouvir pacientes conversando em quartos vazios, ver as luzes de quartos desativados acesas, escutar as maçãs sendo empurradas, mesmo sabendo que não havia ninguém ali. Bom, a vida seguiu normalmente e depois daquilo, eu nunca mais precisei retornar àquela ala. Até que alguns meses depois aconteceu o pior. Uma paciente idosa sofreu uma parada cardíaca. A equipe inteira correu para tentar reanimá-la. Foram quase 40 minutos de atendimento, mas infelizmente ela não resistiu e partiu. Depois que o corpo foi encaminhado para o necrotério, fiquei responsável por guardar alguns equipamentos. Quando entrei na sala dos materiais, vi um monitor cardíaco ligado. A tela estava apagada, mas o aparelho emitia um som, como se estivesse monitorando alguém. Prontamente fui verificar se tinha algum cabo conectado e adivinha? Não havia. Não tinha nenhum paciente. Mas mesmo assim o aparelho estava funcionando normalmente. Eu resolvi tirar a bateria, mas o som continuou. Eu me irritei e coloquei o monitor dentro do armário, e foi aí que o bip parou. Na manhã seguinte, contei tudo ao engenheiro médico. Ele examinou o equipamento e me disse que aquilo era impossível. Sem bateria e sem energia elétrica, o aparelho não poderia emitir nenhum som. Ele até brincou e me perguntou se eu estava dormindo direito. Então eu achei que fosse coisa da minha cabeça e deixei para lá. E seguiu sem acontecer nada estranho até a última noite. Era meu último plantão antes das férias. Por volta das 4 da manhã, recebi uma ligação interna. No visor mostrava apenas um número, o da ala C17. Achei muito estranho. A ala C não possuía linhas telefônicas funcionando. Por pura curiosidade, eu atendi. Do outro lado, ouvi apenas uma respiração. Muito lenta e profunda, como se a pessoa estivesse com muita dificuldade de respirar. E de repente uma voz perguntou: "Ainda tem vaga?" Fiquei sem reação. A ligação caiu. Corri até a central telefônica. Pedi para verificarem a origem da chamada. O técnico conferiu todo o sistema. Depois olhou para mim e perguntou: "Tem certeza de que recebeu essa ligação?" Respondi que sim. Ele balançou a cabeça e falou: "O ramal C17 foi desativado há 18 anos. Naquela mesma manhã, fui até os arquivos antigos do hospital. Queria entender o que estava acontecendo, já que ninguém queria me falar diretamente. Depois de muito procurar, encontrei uma planta da ala C. E, de fato, o quarto de número 17 realmente existia, mas havia sido demolido durante uma reforma. No lugar dele, hoje existe apenas uma parede. Procurei mais coisas, mas não achei nada que pudesse explicar o que estava causando aquelas coisas. Até hoje continuo trabalhando como técnica de enfermagem. Eu realmente amo minha profissão. Depois disso, passei por hospitais muito maiores, muito mais modernos, e nunca mais vivi nada parecido. Mas existe um hábito que adquiri desde então. Sempre que o telefone toca durante um plantão da madrugada, antes de atender a ligação, eu verifico de qual ramal a ligação está vindo. Porque, se algum dia aparecer novamente o número C17,
Eu sei que não posso atender. Já ouvi histórias parecidas antes, minha criança. Hospitais são lugares onde a vida e a morte caminham muito próximas uma da outra. Talvez algumas despedidas nunca aconteçam de verdade. Ou talvez existam vozes que continuam procurando alguém disposto a escutá-las. E, sinceramente, tem algumas perguntas que são melhores sem resposta. Tenha uma boa noite, minha criança.